Toda a gente de regresso, a gravação está a prosseguir. Nós agora temos um conjunto alargado de oradores. Vamos continuar aqui com a Sara e com o Tiago, que vão continuar connosco. Eu vou fazer uma coisa que é, eu vou lançar algumas perguntas, vou direcioná-las para alguns destes oradores, mas obviamente que vocês, cada um dos participantes é livre de responder sobre isto, ir atrás às apresentações, fazer a sua resposta como entender. Deixem-me só fazer uma pequeníssima apresentação das pessoas que ainda não foram introduzidas e que vão agora ser questionadas. Temos a participação do arquiteto Bernardo Amaral, que está neste momento a fazer também um doutoramento na Universidade de Coimbra, creio que ligado a estas questões da cidade e da arquitetura e participação, e é cofundadora da cooperativa de assessoria técnica de habitação e urbanismo, CATU, não é? No Porto. Temos a professora Elizabeth Ramos, que é professora de Direito, com agregação em Direito na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Temos a arquiteta Filipa Roseta, que é neste momento a vereadora de Habitação e Desenvolvimento Local na Câmara Municipal de Lisboa. Temos o Dr. Nuno Cardoso, que é presidente da ACORA, a Senior Co-Housing Association, em Portugal. Temos o Tiago Mota Saraiva, que é arquiteto e cofundador do Ateliê MOB e trabalhar com os 99% em Lisboa. Temos... agora peço desculpa, aqui nas minhas notas tenho aqui assim uma gafe. Temos um participante da cooperativa Aldrava, a cooperativa de habitação em Portugal, e eu não sei exatamente quem é que vai representar a Aldrava, mas já chegamos a esse momento. E temos depois também o Luís Castro, pela Casa Justa, da cooperativa de habitação de Arroios. Eu ia tentar então organizar aqui um pouco a nossa conversa em torno de 2 ou 3 questões. A primeira questão é que, enfim, como nós vimos por estas apresentações anteriores, a proposta e o modelo das cooperativas de habitação tem vindo a surgir como uma questão aparentemente cada vez mais importante e suscitando muito interesse em diferentes países. Provavelmente nós sabemos porquê, pela percepção de subida de preços, de crise habitacional que tem efeitos muito desiguais no contexto de diferentes países, em particular ao longo da última década, mas a verdade é que a resposta à crise habitacional poderia ter tido, eu creio que o Tiago abordou isso, um outro tipo de resposta por parte dos movimentos sociais ou até dos debates políticos ou no campo dos estudos urbanos. Mas a verdade é que este debate tem suscitado alguma atenção, em particular sobre novas formas de propriedade, a ideia da propriedade coletiva e a centralidade destes processos de provisão habitacional serem centrados em processos participativos, ou seja, que liguem a provisão a uma forma de capacitação da própria cidadania e, portanto, um outro modelo de produção da cidade. O que é que este interesse, esta ideia sobre novas formas de propriedade, direito à cidade, modelos de participação vos suscita e o que é que ela significa no tempo político que estamos a viver? E eu ia se calhar direcionar esta questão para a Sara, para o Bernardo Amaral, para o professor Yves Cabane e para o Tiago Castela, e portanto assim quase um pouco chofre, eu passava se calhar a palavra à Sara sobre este interesse nas cooperativas de habitação. Muito obrigada, Ana. Eu vou ser rápida porque eu já falei bastante na primeira parte e há aqui pessoas que ainda não interviram. Eu vou muito rapidamente dizer que pronto, o setor cooperativo não é nada novo, não é? Ou seja, já existe há séculos atrás, mas o que é facto é que neste momento, ou pelo menos nas últimas décadas, todas aquelas noções de colaboração, cooperação, a própria ideia de participação tem sido levada a um nível muito mais elevado. Portanto, a participação que entendíamos até nas próprias experiências do SAL não se comparam a estas experiências que têm sido desenvolvidas. E relativamente à questão da propriedade, é um tema bastante delicado, principalmente no contexto português, creio, que está bastante, digamos, enraizado na questão da propriedade privada e até na própria
mente dos portugueses é algo que às vezes não entra com tanta facilidade. Mas o que eu tenho visto, pelo menos da experiência que tenho tido com alguns grupos que têm manifestado este interesse em desenvolver cooperativas de habitação e manter a propriedade na cooperativa, ou seja, porque nós aqui em Portugal temos dentro do setor cooperativo temos a possibilidade de ter então a propriedade privada, não é? E manter a propriedade como coletiva. E depois temos as duas opções, creio que é direito de uso e depois a cooperativa de inquilinato. E o que eu vejo nestes grupos recentes é uma abertura ao conceito da propriedade coletiva. Portanto, eu acho que realmente estamos a viver um momento em que a ideia do arrendamento é demasiado instável, a ideia da propriedade privada também já não faz tanto sentido. E realmente é agora o momento para discutir novas alternativas ligadas à propriedade e perder um bocadinho este tabu de que não se pode sair daquelas duas opções formatadas e pronto, e como eu demonstrei, por toda a Europa está a ser desenvolvido e tem crescido exponencialmente, portanto eu acho que Portugal não deve nem... Não faz sentido ficar atrás. Mas pronto, assim muito rapidamente para poder falar. Eu acho que agora se calhar o Bernardo deveria a seguir, que é para, para poder ter um bocadinho mais tempo de antena e pronto. Exatamente. Bernardo Amaral, força. Olá a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa de organizar este debate, que vem em muito bom momento. E queria felicitar também os oradores da primeira parte pelas palestras tão inspiradoras e por exemplos concretos que eu acho que podem servir de referência para nós, para Portugal também. Em relação aos modelos de habitação, pronto, neste momento em Portugal nós estamos reféns de um modelo de habitação que é promovido pela economia de mercado, não é? Aquilo que existe à venda, ou então pela habitação social. E claramente há lugar para outro tipo de promoção e de produção de habitação que vai buscar outro tipo que se insira, por exemplo, dentro de uma lógica de uma economia não lucrativa, onde o mais importante é ter como foco desse modelo económico o bem comum, aquilo que os habitantes querem e precisam é essa habitação. Isso pode ser desenvolvido como em Laborda ou como na cooperativa da Warren, através de modelos cooperativos, não especulativos. É muito importante, por isso, manter a gestão coletiva da propriedade e garantir que não vai ser vendida e colocada no mercado, como aconteceu com as cooperativas de habitação em Portugal a seguir ao 25 de Abril. Acho que há lugar e há vontade política para isso, por parte das pessoas. Acho que tem que nascer também muito da mobilização coletiva de baixo para cima e, claro, articulada depois com poderes local, político, com poder também com o governo e eventualmente com outras instituições que possam financiar esse modelo. A grande dificuldade é o financiamento, é o modelo de financiamento, enquanto que em Laborda realmente conseguiram ir buscar fundos a bancos e a bancas éticas, que neste momento não existem em Portugal, ou pelo menos não estão ainda atentas a este tipo de situações. Há também a necessidade de pensar qual é o papel do Estado, ou que papel é que o Estado também poderia ter neste campo. Eu, como investigador, estou a estudar duas situações, uma no Brasil, em São Paulo, e outra em Barcelona, justamente. E é a prova, por exemplo, que em São Paulo, as pessoas que fazem parte destes movimentos sociais de habitação, que promovem e fazem e constroem as suas habitações, vêm de classes, de setores da população economicamente muito desfavorecidos, mas têm uma capacidade enorme de autogestão. E acho que é possível aplicar este modelo autogerido para qualquer classe económica ou social,
Claro que exige muito trabalho e exige uma mobilização que tem que ser desenvolvida e acho que isso deve ser tido em conta ao pensarmos na situação em Portugal. Não é? Temos agora o PRR, temos uma série de medidas em curso, até que ponto elas realmente refletem modelos de habitação autogeridos de baixo para cima, seja para que setor da população for. Portanto, é muito importante não paternalizar as políticas de habitação, não haver um pensamento paternalista e assistencialista, digamos assim, na política de habitação social, digamos. São tudo termos e conceitos que eu acho que também devem ser revistos. Há muita tendência agora para a habitação acessível, mas a habitação acessível lá está dependendo daquilo que o mercado ditar, porque são sempre 20% abaixo do valor do mercado. Então é diferente ter a habitação acessível num bairro, numa cidade, por exemplo, se a habitação num bairro rico tiver, não sei, um valor X, a habitação aí não vai ser acessível porque está referenciada ao valor que o mercado dita nesse bairro. Então não acho que seja uma solução, pronto, pode colmatar algumas falhas, mas não acredito que seja realmente uma solução que vá ajudar a tirar uma grande parte da população da carência no acesso à habitação que neste momento se verifica. Por isso eu deixava este tópico para reflexão. O modelo de habitação, de produção de habitação não especulativo, fora da lógica do mercado, eventualmente dentro do setor cooperativo e reforçar o setor cooperativo, a economia cooperativa, em várias áreas, claro que alicerçado talvez com os setores da construção civil, da promoção, pronto, algo que nós não temos muito forte em Portugal, mas que pouco a pouco pode acontecer. E a questão também da autonomia na decisão da produção de habitação, a autonomia dos moradores, dos promotores e nessa ideia da autogestão. São esses os tópicos que eu deixo para refletir. Obrigada, Bernardo. Eu agora passava se calhar a palavra ao Tiago Castela. Obrigado, Ana. Enfim, em relação à questão que colocaste, que é muito importante, eu acho que é preciso dizer que, enfim, as cooperativas e o cooperativismo na habitação não é uma panaceia, mas, de facto, eu acho que o discurso que temos que tentar avançar é que haver uma maior diversidade na economia política de habitação pode fazer com que as potencialidades situadas das nossas cidades do nosso país sejam melhor aproveitadas. Nós, de facto, como aqui já foi mencionado ou sugerido, temos um regime dual que herdamos das transformações da política de habitação, fundamentalmente a partir do final dos anos 60. E que é muito semelhante, aliás, ao modelo dos Estados Unidos. O modelo é extremamente semelhante, ou seja, o foco do investimento do Estado é no fomento da propriedade habitacional, através do crédito bancário, às famílias e a indivíduos, e depois para as populações com baixos níveis de remuneração, mas só para essas há habitação pública. E que no nosso país, aliás, como o irmão do antigo presidente Nuno Cardoso, que está aqui connosco hoje, demonstrou, de facto, no nosso país a percentagem da habitação pública sempre foi baixíssima, nunca passou dos 8%, salvo erro, e que hoje provavelmente ainda é bastante mais baixa do que isso. O que comparado com outros países europeus é muito diferente. Mas, portanto, e o que nós temos aqui é a herança deste regime dual, e este debate sobre as cooperativas pode ajudar a começar a desmontar este modelo de política de habitação. Também dizer, em relação a uma coisa que foi aqui dita, a propriedade privada
este domínio da propriedade privada em Portugal é muito recente. Não é? Quer dizer, isto é um produto de escolhas políticas, não é? Tal como noutros países. Não é? Nos Estados Unidos, entre 34 e 72, passou-se de 44% a 72% de famílias a serem proprietárias da sua habitação. Em Portugal tivemos uma trajetória muito semelhante. 30 anos mais tarde, passamos de 49% para 73% entre 1970 e 2011. Isto foi o produto de políticas estatais, não teve a ver com nenhuma predisposição cultural para a propriedade habitacional, como às vezes se lê em alguns artigos de colegas académicos do norte da Europa, que dizem que no sul da Europa as pessoas gostam de ser proprietárias. É assim uma coisa estranha que acontece em Portugal, na Espanha e Itália. Quer dizer, isto não é nada de cultural. Quer dizer, havia, ainda nos anos 70, um quarto da população de Lisboa ou mais vivia em quartos arrendados. Quer dizer, isto... enfim, é preciso lembrar um bocadinho a história e perceber os efeitos dramáticos da política nesta questão da habitação e nas subjetividades em torno da habitação, ou seja, os valores das pessoas, aquilo que elas acreditam que é boa vida, não é? Isto são tudo legados do passado que nós temos que é o que é, pronto, mas temos que compreender também para, tal como gerações anteriores inventaram um mundo novo, não é? Inventaram um mundo em que toda a gente ia ser proprietária da sua habitação e isso ia ser espetacular, foi mais ou menos, mais para uns menos para outros, não é? Nós também podemos inventar um mundo novo e, portanto, é importante perceber a contingência desta formação histórica. Depois, só para concluir, acho que é importante que haja mudanças legais em Portugal, à escala nacional, também nas atribuições dos municípios, obviamente. Os municípios têm um papel muito importante na política da habitação em Portugal, mas também é preciso, por exemplo, que haja vantagens fiscais. Nós somos um país que, ao longo de décadas, investiu milhões e milhões de euros a subsidiar empréstimos habitacionais. Portanto, por que não fazê-lo agora com o cooperativismo? Com este novo cooperativismo. E depois também, como já aqui foi mencionado, haver um setor bancário cooperativo mais forte e também mais sensibilizado para estas questões é essencial. Nós temos o crédito agrícola, o Montepio Geral, enfim, é assim uma entidade um pouco mais híbrida hoje em dia, mas a Ana saberá muito mais disso do que eu. Mas, de facto, por exemplo, o crédito agrícola não está nada, pelo que eu sei, virado para estas questões e, se calhar, podia estar até interessado. Podia estar até interessado e ser uma discussão interessante a ter com as várias caixas, muitas caixas locais que estão incluídas no crédito agrícola. E um último ponto, eu acho que é importante também alargarmos um bocadinho este debate, enquanto académicos e ativistas, para fora do Atlântico Norte e para fora da Europa, não é? Quer dizer, há muitas políticas inovadoras no campo da habitação por esse mundo fora, em África, na Ásia, e acho que era importante também, eu próprio sou bastante ignorante, mas acho que era bom sairmos um bocadinho desta nossa bolha europeia, porque às vezes pode haver enfim, políticas de habitação que são muito desafiadoras das nossas categorias estabelecidas, não é? Quer dizer, toda a gente acha que Singapura é um sítio terrível, não é? Que vai-se para a prisão se atirar uma pastilha elástica para o chão, mas a esmagadora maioria da população vive em habitação pública de elevadíssima qualidade. Quer dizer, portanto, há aqui coisas que nós podíamos introduzir neste debate. Obrigado. Obrigada, Tiago. E então, por fim, eu passava a palavra ao professor Ivo Cabane sobre estas questões do interesse pelas cooperativas, a propriedade coletiva, a forma de participação na própria produção habitacional. Bem, ok. Obrigado. Eu queria colocar como hipótese que as cooperativas são importantes, o que ouvimos é inspirador, é fonte de inspiração, mas os benefícios vão a ser limitados. Não acho que temos que concentrar muita da inovação, da energia, só sobre essa questão da habitação.
Eu acho que uma herança, estamos determinados por uma história, que é a história do cooperativismo, a história de políticas de habitação. Eu que vejo realmente inovador hoje, nos 40 últimos anos, são deixar a habitação para ir à questão da terra. Os Community Land Trust, que os brasileiros chamam, acabam de inventar um nome, termos de terra coletivos. Bem, e todo mundo aqui ouviu falar do Bernie Sanders, candidato. Quando ele foi eleito em 84, pelos movimentos cívicos, a primeira coisa que ele fez foi colocar dinheiro para que os movimentos possam acessar terra, não housing. Ok? Não é diferente e misturar não é assim. Bem, sobre 30 anos depois, são 4.000 habitação em renda privada, condomínios, etc. E só tem das 4.000, 100 em cooperativas. Cooperativas sobre o Community Land Trust, que é uma das formas, são só 6 que existem. E o restante não é, porque a cidade, o mais importante é o direito à cidade, não é o direito à habitação, porque se não conquistamos a terra, a questão da habitação é complicada. Se vocês... Então, vamos ainda mais na história, né, de Letchworth Garden City, que é uma coisa que sempre vou com os alunos, fruto do socialismo ainda utópico, mas 120 anos depois, Letchworth, a primeira cidade-jardim, nos termos do Bernardo, é uma cidade que a propriedade é indivisa e coletiva. As pessoas pagam um leasing e ela redistribui, ela ganha 12 milhões de euros por ano, momento, que são redistribuídos. E é um modelo que estamos esquecendo. E em cima, vocês têm uma multiplicidade de soluções. Mas não só housing. A parte da moradia é uma parte, mas vai ter, e pode ser modalidades muito diversas, de cooperativas, co-housing em Madison, nos Estados Unidos. Mas separar as duas lógicas é extremamente importante. E como, para o Portugal, de considerar os baldios, né? E todo o que temos dos baldios, que é meio milhão de hectares, não é pouca coisa. Bom, o Salazar queria privatizar, mas ele fez uma coisa extraordinária, é que registrou os baldios. Estão registrados, sabemos onde estão. Bom, ele não conseguiu privatizar, mas pelo menos ele fez uma coisa que, bem, está. Meio milhão de hectares. Vocês imaginam todo o que poderíamos construir? Bem, outro elemento é que o que tem que ser retirado do mercado é o custo da terra. Não pode ser nem vendida. É isto que temos nos Community Land Trust, o que vou defendendo e ajudando em vários países. Bem, e, em cima, liberdade total para todos de fazer a solução habitacional que possam. Essa é a regra. E o outro elemento é que quem é proprietário da terra, muito diferente do modelo cooperativista, muito diferente. Por quê? Na cooperativa, como bem falou a Sara, são os cooperativistas, né? Que são os proprietários, pode ser em forma indivisa, com todas as modalidades que bem a Sara nos mostrou, está tudo bem. Mas no Community Land Trust não é assim. A propriedade é tripartita. 1/3 são efetivamente aqueles que ocupam os prédios, os aluguéis, a habitação em cooperativa, as pequenas indústrias, os jardins comunitários, enfim, todo o que está florescendo nessas glebas, ok? É 1/3. Outro terço do poder, da propriedade real, são pessoas solidárias da cidade que estão defendendo o modelo. Então, não é para o inglês, não, it's not inward looking. Não se olha para si mesmo, não.
dialoga com a cidade, dialoga com pessoas como nós, dialoga com movimentos, dialoga com outros cidadãos. Isto dá outra base, uma base de um projeto coletivo totalmente diferente. E um terço e outro terço são representantes do interesse público, não do governo. Não, interesse público, que não é governo. Interesse público pode ser uns meios de comunicação, pode ser pessoas de influência, um Bernie Sanders quando se retira, etc. Isto nos dá 2/3 que são automaticamente o povo, cidadãos, que ocupam e não ocupam. Eu vejo esse modelo, que é a regra base que nos inventaram os colegas nos Estados Unidos, nos movimentos cívicos desde os 60, né? Nasce em Geórgia, etc. E modifica radicalmente tudo. Em Letchworth, a diferença das outras cidades-jardim, que não são de propriedade coletiva, a terra que virou urbana foi transformada em urbana. Em Letchworth, 50% da terra é cultivada. Estamos a meia hora de Londres. Como é possível? Então, eu quero insistir muito sobre dialogar a questão da habitação com a política fundiária. E trabalhando os dois eixos, e depois articular, mas insisto nessa parte, porque até o próprio Lefebvre, um dos limites é que ele tinha o direito à cidade, mas não tinha direito ao lugar. Ao lugar, não é em português, não? Ao lugar. Direito ao lugar. E quando vocês veem em Burlington, por exemplo, tem pedaços de terra com habitação, uma antiga indústria que foi transformada em supermercado grátis, enfim. Vocês estão realmente nos elementos que fazem as nossas vidas, né? E o Bernardo se referia a isto, né? Ocupa os vários setores da nossa vida cotidiana. E trabalhar, são parques, são agriculturas, etc. Então, só um convite para realmente considerar muito mais forte. E terminando, só dizendo que desde 10, 15 anos, com vários, aliás, está a Silvia, a Jorge aqui também, tentamos, tanto na Cova da Moura e agora em Loures, né, com outros grupos, de trabalhar essa questão dos Community Land Trusts, adaptado à situação portuguesa, perfeitamente possível, mas não temos as pernas, diria, né, para avançar. Mas é um tema que eu acho que merece mais atenção, separando os dois irmãos, né, a mesma família, mas não são iguais. Eu acho que isso seria a minha sugestão. Muito obrigada, professor Ivo Cabane. E então, se calhar eu avançava para o próximo lote de participantes e se calhar mais vale avisá-los antes que eles são questionados para depois não serem surpreendidos que afinal esta pergunta era para mim. Então se calhar eu ia direcionar esta pergunta para o Tiago Mota Saraiva, para o Luís Castro da Casa Justa e para a Lúcia Adujar da Cooperativa Aldrava. E se calhar então íamos avançar mais para, como se costuma dizer, para os finalmente. Apesar de tudo, já há alguns anos que o debate sobre o modelo cooperativo tem existido em Portugal, entre alguns ativistas, algumas experiências, algumas cooperativas que se foram constituindo, mas a verdade é que nós vamos olhando para outras experiências europeias e percebemos que há processos que já estão a avançar, há processos que estão praticamente concluídos, construídos, as pessoas estão a viver, e em Portugal continua-nos a faltar uma experiência que tenha sequer começado. E, portanto, eu se calhar perguntava-vos do lado de quem está no movimento cooperativo, quais são as principais dificuldades, os obstáculos que têm existido em Portugal para que pelo menos uma ou duas experiências consigam arrancar. Tiago, força. Obrigado, Ana. Olha, em primeiro lugar, obrigado por este final de tarde bem passado entre amigos. Era mais engraçado se calhar que nos juntássemos todos, mas entre amigos e entre muita gente com quem já fomos partilhando muitas destas ideias e pronto. E acho que
que é sempre bom estar aqui e conversarmos um bocadinho sobre isto. Bem, eu vou pegar já naquilo que o Tiago, o meu homónimo Tiago, com bastante atrás também, tal como eu, porque tínhamos combinado antes desta sessão, mas daquilo que o Tiago disse, que eu acho que é particularmente relevante neste momento, que é a questão da rebater, e do ponto de vista académico é particularmente relevante, que é rebater esta ideia de uma certa ideia que temos de ser proprietários e que os países do sul da Europa, e que sobretudo em Portugal, as pessoas o que querem é ser proprietárias. Isto é uma ideia que até é muito explorada pelo fascismo espanhol, em primeiro lugar. O primeiro-ministro da Habitação espanhol, na altura do Franco, tinha uma política que era menos proletários e mais proprietários, mas isto é uma coisa relativamente nova e que está muito associada, pelo menos em Portugal, muito associada a uma ideia de ter a propriedade é a forma mais segura de ter a casa. Eu gosto sempre de lembrar uma ideia que a Helena Roseta repete muitas vezes, que tem a ver, nós não podemos esquecer que quando estamos a contrair um empréstimo para ter a nossa casa, não somos de facto proprietários até muitos anos de vida e estamos muito condicionados. Somos de facto inquilinos, como a Helena diz sempre isto, inquilinos da banca, portanto arrendamos uma casa à banca durante muitos anos. Por outro lado, quer dizer, já todos fomos aflorando esta questão do financiamento, a problemática do financiamento, e em Portugal isso é muito latente, ou seja, nós temos, sobretudo quando se trata da questão do imobiliário, da questão da habitação, sempre que vamos a um banco, a qualquer ele que seja o banco, seja o Crédito Agrícola, que é um banco cooperativo, seja a Associação Mutualista Montepio, temos sempre a ideia que do outro lado está alguém que pensa e parte do princípio que nós vamos, sobretudo no movimento cooperativo, vamos ter lucros, portanto, vamos lá repartir estes lucros e tratam as cooperativas como um fundo imobiliário, portanto, e a expectativa é a expectativa de um fundo imobiliário, portanto, de receita e de alguma forma de income que seja associada a isso. Isso é particularmente chocante. Acho que há uma coisa a fazer, que é a banca pública começar de facto a intervir neste, e começar, a banca pública não só, e o Estado começar também a construir instrumentos e modelos de financiamento que sejam sérios e que sejam adaptáveis àquilo que eu acho que devem ser as cooperativas, que devem ser financiamentos em cujo princípio não é o lucro, ou seja, é o provimento de habitação para os seus cooperadores, ou noutra medida, mas portanto, a habitação a preços, não iria tanto pelo preço, mas que há preços justos, mas que há o Luís também falará sobre isso, que eu acho que é uma noção muito interessante, a questão do preço justo, mas que nós não temos, ou que não falamos muito. Mas eu gostava, sobretudo, de deixar aqui uma nota que eu acho que é particularmente relevante e é uma coisa que eu tenho pensado bastante nos últimos tempos. Em Portugal pensa-se sempre, aliás, um pouco no contexto da ideia do bom aluno europeu, pensa-se sempre, bem, vamos fazer cooperativas, vamos fazer um regulamento e vamos fazer concursos para as cooperativas. Eu acho que é totalmente errado. A lógica de concurso, de concursar, ou seja, a lógica de competição, aliás, como o companheiro catalão nos dizia, a lógica do Laborda é também constituir uma base para daqui a 75 anos poder-se fazer 2 projetos cooperativos e poder-se ajudar, entretanto, outros. Portanto, a lógica da competição não é a lógica das cooperativas, é a lógica da cooperação. Ou seja, eu costumo sempre tentar dizer isto, que é, para haver cooperativas é preciso neste momento haver bons exemplos. Ou seja, recuperar, e nós, vamos lá ver, nós temos bons exemplos passados, eu acho que nós tivemos um período de final dos anos 80 e 90, onde as cooperativas foram indo umas quantas à falência, outras quantas completamente embarcando nesta filosofia que eu vejo muitas vezes até as próprias instituições que certificam ou que acompanham as cooperativas dizerem que as cooperativas são as empresas do terceiro setor. Não é verdade, as cooperativas é toda uma outra coisa e deve ser pensado enquanto isto, ou seja, tem outro tipo de objetivos que as empresas não têm e sobretudo não têm o objetivo de fazer lucro que as empresas têm. E nessa medida, esta ideia de cooperação e esta ideia de... E se queremos cooperativas enraizadas, temos, enquanto Estado, temos de responder a iniciativas que venham de baixo. Ou seja, ajudar a promovê-las e ajudar a construí-las. Eu acho que isso é o elemento determinante que temos de pôr no terreno, que é, isto não vai... Um novo movimento cooperativo, tal como nós o vamos identificando, sem a questão com a propriedade coletiva ou em termos de direitos de uso ou superfície de património público, como por exemplo é o caso do Laborda, que conheço melhor. Estes modelos
têm de ser feitos a partir das necessidades concretas das pessoas. Portanto, é óbvio que tem de haver um conjunto de critérios de topo para baixo. E esses critérios não são necessariamente construir-se a preços de custos controlados. Não é necessário o Estado dizer isso, porque são as próprias cooperativas que querem controlar os preços de construção, porque as pessoas querem torná-los acessíveis. Portanto, não é preciso dizer isso, porque depois estamos a regular, mas a determinada altura, por exemplo, no Laborda tem um comércio, uma cooperativa em baixo, no resto de chão, uma cooperativa, salvo erro, de produção agrícola. A determinada altura nós podemos esquecer, estamos a fazer um regulamento, depois isso não dá, e isso faz parte do modelo de financiamento dos seus processos. Portanto, nós temos de reinventar processos e só depois de os termos no terreno, só depois temos cooperativas a experimentar coisas, é que podemos começar a tirar a lei. E isso é uma forma que nós estamos pouco habituados a trabalhar, mas que eu acho que é fundamental neste momento, que é nós conseguirmos permitir, é óbvio que isto, com transparência, com o movimento cooperativo, com a necessária transparência e abertura para poder ser fiscalizável e poder ser acompanhado publicamente e fiscalizado do ponto de vista público, mas, no entanto, é preciso perceber que não se vai conseguir fazer isto a partir de um conjunto de regras top-down. Isso é matar qualquer... Ou seja, nós não conseguimos pensar em tudo. Não conseguimos pensar em tudo o que é uma resposta de base local. E o Estado, a forma como se deve escrever aqui é, em primeiro lugar, orientando a banca pública, municípios, instituições públicas como o IRU, orientando-nos para dar apoio técnico e dar respostas a par dos movimentos cooperativos, e, por outro lado, permitir às pessoas que coloquem as questões e que elaborem sobre as respostas. Muito obrigada, Tiago. E eu então passava a palavra à Nicole Brasani, da Cooperativa de Habitação Aldrava, que ainda por cima creio que tem um compromisso e só pode ficar connosco um bocadinho. Peço desculpa, Nicole, tudo isto se atrasou, força. Tudo bem, tranquila. Aliás, obrigada, mas depois vai ficar a Lucia, portanto eu vou só dar aqui um pequeno enquadramento sobre quem somos. Então, eu sou a Nicole e faço parte da cooperativa, da futura cooperativa, por enquanto coletivo, Aldrava. Somos um coletivo, isto para dar uma ideia, né, de uma possível resposta que nós estamos a tentar implementar sobre todos estes temas que estivemos a debater até agora. E nós somos um coletivo que nasceu em 2020, em novembro de 2020, que é constituído por pessoas de diferentes proveniências, até geográficas, e que têm até background socioculturais diferentes, assim como composições, digamos assim, familiares diferentes, né? Portanto, somos famílias, digamos, clássicas, com filhos ou filhas, ou pessoas solteiras, né? Pessoas sozinhas, que estão no grupo. Mas o que nos juntou durante estes anos todos foi o facto de sermos habitar em Portugal, e nomeadamente na cidade de Lisboa, já há muito tempo, pelo menos há uma década, e portanto termos um compromisso também de longo prazo com a cidade. E então decidimos trabalhar de forma coletiva para construirmos um modelo de habitação que não é sequer alternativa, porque já foi, não é, falado já aqui que existem estes modelos há bastante tempo, mas para Portugal sim, que é um modelo de habitação em cooperativa, né, constituído em cooperativa, uma cooperativa que trabalha com relações, e achamos que isso é uma das questões mais importantes, com relações de horizontalidade e de autogestão entre as pessoas que a compõem, e uma cooperativa que aposte na coabitação, não é? Portanto, estamos encaminhados para o modelo apostamos no modelo de habitação colaborativa e participada. A nossa ideia é justamente essa, de poder entrarmos nessa questão da especulação
imobiliária e, portanto, a proposta do nosso projeto é que seja uma habitação com propriedade coletiva. Portanto, é a cooperativa, que, como já foi falado, que será proprietária, digamos assim, dos núcleos habitacionais, e assim como de todos os espaços coletivos, que serão a maior parte, né, da estrutura, se queremos chamar assim, mais que os espaços individuais. Será uma cooperativa e, portanto, esse modelo, não é, é baseado no direito de uso. As pessoas que moram, que vivem, que participam, que colaboram, estarão na habitação com base no direito de uso. E a outra proposta que sustenta, digamos assim, o pilar que sustenta essa nossa proposta, esse projeto, é que seja baseado em uma parceria público-comunitária, não é? Ou seja, que, como aliás estamos a fazer ao longo desses 2 anos, que se possa reaproveitar, que se possam utilizar espaços públicos que estão ou abandonados ou terrenos não utilizados. Já foram dados os números aqui sobre Portugal, sobre Lisboa, e, portanto, há a possibilidade que isto seja um modelo que possa ser implementado e que possam ser projetos pilotos a serem implementados. Para além disso, como já os outros projetos, né, inclusive lá Borda ou na Bélgica, etc., são projetos cuja ideia de sustentabilidade ecológica é fundamental, enfim, e uma parte, está no último ponto, mas é uma parte que consideramos absolutamente interessante e importante, não só interessante, e que foi acabado de falar, é a ideia de que estes projetos não sejam projetos que olham para o próprio umbigo, não é? Mas que sejam projetos para um pequeno grupo de pessoas que tentam resolver as questões habitacionais que a cidade coloca, porque reivindicam um direito a aqui ficar, mas que sejam projetos que se baseiam no território, não é? onde estão inseridos, que dialogam com o território, que sejam espaços abertos. Não é? Portanto, a ideia também no nosso projeto é que não haja uma cerca tipo a condomínio privado, uma vez que está construído, mas que não haja, digamos assim, sequer essa divisão, né? Entre um espaço claramente privado e um espaço público. Dito isto, que era só uma pequena, breve fala para explicar quem somos e o que é que estamos a fazer, queríamos colocar só o que tem, ao longo destes 2 anos, quais foram as questões, não é, que surgiram e porque é que estamos há tanto tempo a desbastar esse terreno. Bom, o que temos encontrado como principais dificuldades, e para responder às questões... Micol, muito breve. É o financiamento e as relações público-comunitárias. O financiamento, já foi dito, tem financiamentos públicos que precisam ser desbloqueados. Temos a IRU, temos agora o PRR, o PPR, e nesse sentido, porque senão vamos esbarrar outra vez nos bancos privados, e sabemos que os bancos privados não estão disponíveis a financiar cooperativas de habitação. Portanto, precisamos do suporte de financiamentos públicos para implementar esses projetos. E também digamos assim, desbloquear as relações entre as câmaras e os coletivos. Nós estamos há 2 anos a contactar câmaras e nem todas estão a responder, né, às nossas solicitações, nem para o diálogo, e achamos que os coletivos organizados em plataformas até deveriam ser serem interlocutores com as câmaras para podermos co-construir também, neste caso, projetos de habitação colaborativa espalhados, que não seja só um, mas que sejam replicáveis. Obrigada, Micol, muito obrigada. E então agora passava a palavra ao Luís Castro, da Cooperativa de Habitação de Arroios,
também para nos falar aqui dos problemas, dos obstáculos e das dificuldades para arrancar com estas experiências. Força, Luís. Olá, boa tarde. Eu penso que me estão a ouvir, não sei se é assim. Peço em primeiro lugar desculpa pelo facto de só agora poder ter-me juntado a todos vós, mas estou em viagem e cheguei agora ao hotel, estou em Tomar e tenho mais novidades para vos dar. A Casa Justa encerrou. Ontem fomos fazer a escritura de dissolução da cooperativa da Casa Justa. A Casa Justa, incorretamente, está-se a dizer que era um projeto de Arroios. Não, eu queria aqui em Arroios fazer um projeto, uma cooperativa de habitação, e entretanto tinha, aliás penso que é um colega conjunto, um companheiro destas lutas, que também tinha a ideia de outras pessoas que estavam interessadas em desenvolver uma cooperativa, e em 2020 o que fez foi juntar-nos a todos e desafiar-nos, vamos construir uma cooperativa. A Casa Justa surge, portanto, de uma iniciativa de várias pessoas que tinham vontade de fazer uma cooperativa, e Arroios, por questões conjunturais na altura, posicionava-se, porque tínhamos alguns recursos e alguns investidores que já tinham manifestado, investidores privados, tinham manifestado o interesse em ajudar-nos, partiu-se desta ideia de fazer a cooperativa ali com base em Arroios, mas isso acabou depois por não acontecer e tivemos o Covid que nos veio baralhar tudo e acabou por ser o golpe de misericórdia, porque até as pessoas que nós tínhamos inicialmente pensado atrair como investidoras iniciais para a cooperativa, acabaram por se ver um bocado arredadas por toda esta situação que a pandemia acabou por provocar e, portanto, todas as situações que envolviam algum risco financeiro acabaram por se tornar negativas e nefastas para a cooperativa. A cooperativa portanto, a cooperativa surgiu do ponto de vista formal em, salvo erro, outubro de 2020 e tivemos que encerrar agora, porque um dos problemas que nós temos é muita burocracia. Nós temos, mesmo não tendo verdadeiramente a atividade e estarmos neste momento numa situação de ponto morto, se assim se pode dizer, somos obrigados a ter um conjunto de procedimentos, quer do ponto de vista legal, quer do ponto de vista fiscal, bastante onerosos, e tudo isto acabou por ditar o fim da cooperativa. Reunimos-nos recentemente e dissemos, não vale a pena, temos que repensar todo aquilo que era o modelo inicial. Havia duas posições, posso-vos dizer que na altura, quando nos confrontámos, este grupo que arrancou com a cooperativa, nos confrontámos com dois modelos de negócio completamente diferentes, um mais privado e outro mais público, em que haveria um investimento público. Prevaleceu o privado, e depois, com a pandemia, a coisa acabou por, de facto, não funcionar. Eu não sei se talvez vocês queiram fazer alguma pergunta. Penso que talvez a Ana, que está a moderar, talvez tenha alguma ideia mais concreta. Eu não quero estar-vos a roubar tempo e se calhar era mais importante que me fizessem as perguntas. Eu posso-vos dizer que a cooperativa
que é a entidade que supervisiona, António Sérgio, a parte das cooperativas, aqui é muito interessante, mas aquilo não funciona, não é? Aquilo é um bocado, é para inglês ver, aquilo não, desculpem lá, não funciona. E de facto é desesperante, porque nós queremos uma informação, não temos as informações que são necessárias para qualquer atividade. Eu já nem falo no modelo cooperativo, que é um modelo muito particular, não é? Mas eu tenho ali um calhamaço, que é o código cooperativo, que tenho que dominar muito bem. Depois, a seguir, tenho todos os códigos fiscais, porque há isenções do ponto de vista de benefícios fiscais, mas depois há situações que são logo, há as tais exceções que nos obrigam a uma série de situações. E, portanto, não sei. Ana, deixo-te... Está bem. Obrigada, Luís. Eu acho que sim. Vamos tentar avançar com isto, que o tempo está a derrapar, e se calhar eu agradecia ao último lote de participantes e oradores por ainda estarem aqui connosco a esta hora, e muito rapidamente eu ia se calhar então colocar uma pergunta conjuntamente à vereadora Filipa Roseta, à professora Elizabeth Ramos e ao doutor Nuno Cardoso, se calhar tentando focar aqui um bocadinho mais sobre que instrumentos mais imediatos é que nas políticas públicas pode ser agilizado eventualmente para caminhar neste sentido. Ou seja, muitos participantes falaram sobre, certamente, o acesso à questão do financiamento, mas há depois aqui assim outros elementos que têm a ver nomeadamente com a localização das cidades, aquilo que foi feito nos anos 80, que era permitir que as cooperativas de habitação que se estabeleceram tivessem não só por parte das câmaras iniciais logo uma espécie de reserva de terrenos, como lhes fosse depois atribuído o direito de superfície por prazos relativamente longos. E, portanto, era perceber se estes instrumentos estão disponíveis, se eles podem desde já ser utilizados para alimentar estes projetos de cooperativa. E passava a palavra à vereadora Filipa Roseta, que agradeço ter aguentado até este momento. Faça favor. Muito obrigada, agradeço a pergunta e agradeço aliás, o evento é mesmo um evento importante nesta altura do campeonato, para mim, pelo menos. Agora, o que é que nós estamos a fazer? E agradeço a oportunidade para dizer isto, porque acho que é importante divulgarmos e até com o vosso conhecimento e com a vossa experiência aferir uma das políticas que nós temos dentro daquilo que são as políticas de habitação. Portanto, a nossa carta vai ter políticas para vários setores e um deles é as cooperativas. O que é que nós estamos a fazer neste momento? É identificar a propriedade, porque aqui eu acho que o ponto-chave mais importante é de facto a propriedade. Tem que haver propriedades para isto, com características e dimensões que se adequem para as cooperativas poderem estabelecer os seus projetos. Então, no fundo, o que se tem acontecido nos últimos anos é as cooperativas organizam-se, mas depois não têm a propriedade, depois andam à procura da propriedade. Nós vamos fazer o contrário, nós estamos a planificar propriedades e depois, lá para janeiro, portanto estejam atentos, vamos lançar as propriedades para as cooperativas concorrerem às mesmas. E esta é logo a primeira dificuldade, que eu tenho falado ali com o meu amigo Tiago, e já percebi que vamos estar em desacordo, mas gosto sempre de estar em desacordo com o Tiago. A Tiago Mota Saraiva, já sei que há outros, mas pronto, esta aqui é mesmo para o Tiago. A questão é muito importante para nós, isto é uma das angústias que eu tenho estado a perguntar, como é que fazemos para ser justo, que a maneira como pomos estes terrenos seja justamente distribuída, porque é uma oportunidade, os terrenos são bons, as pessoas vão ser terrenos cedidos a 90 anos e as pessoas têm que pagar a construção, é este o modelo, ou seja, no fundo a propriedade é da Câmara, vai ceder lá 90 anos e as pessoas pagam a construção. E a partir daí depois desenvolvem um modelo de cooperativa que imaginem, a chave para ser cooperativa para nós, diferenciamos a cooperativa das concessões, por exemplo, que a Câmara de Lisboa também já tem, pela menor escala, porque parece-nos que no histórico de Lisboa, coisas com 200 fogos não funcionaram, portanto tem que ser uma escala mais pequena. As cooperativas funcionam bem com a escala do Laborda, que é 30 fogos, 30 casas, o Laborda tem uma boa escala, 30, 40 casas por unidade. Quando a escala fica muito grande, é o caso do Portugal Novo, estamos em 200 e tal casas, começa a perder... perde o controle e pode correr mal. Pode correr bem, mas tipicamente em Lisboa correu muitas vezes mal. Portugal Novo é um exemplo disso, aliás. Portanto, a nossa coisa é terrenos que permitem escalas até 50 casas, há uma que vai até 70, pronto, é o maior. Nós vamos lançar em janeiro para as pessoas se oferecerem para fazer como cooperativas, até ao contrário. Mas depois a pergunta é como é que distribuímos isto com justiça?
porque parece-me que é importante que haja aqui alguma equidade, justiça social na maneira como isso se distribui, porque na verdade é uma oportunidade para quem quer, e provavelmente vamos ter mais pessoas por terreno do que aquelas terrenos que temos para dar. E esta aflição de critérios é mesmo muito importante, ainda não está estabilizada, portanto agradeço qualquer contributo que possam dar aqui. Como é que nós estabelecemos os critérios para escolher as pessoas que vão entrar nestes contratos com a Câmara? No fundo é isto. Portanto, isto é o que eu vos digo. Portanto, estamos a planificar todas as propriedades com esta capacidade. Em janeiro vamos pôr os terrenos a abrir a cooperativas, as pessoas vão se candidatar, mas eu vou ter mais candidatos por terreno, não vou ter só um para cada terreno. Como é que eu escolho as pessoas? Essa é a primeira pergunta que eu também ouvi quando começou este debate e que acho que é mesmo uma pergunta pertinente. Como é que se escolhem as pessoas? Qual é que é o critério que acham mais justos? É o critério da territorialidade, ou seja, a pessoa já lá está, já ouvi muitas vezes aqui, portanto é um critério que eu acho justo, mas às vezes há quem não ache. Quem já lá está, alguém que tem uma relação com aquele território, é um critério ou não? Pergunta. Obviamente o rendimento, mas isso pronto, tem que estar dentro de um rendimento, obviamente, estabelecido. Mas depois, portanto, já temos a territorialidade, o rendimento e depois se eu tiver várias, como é que isto... Eu acho que isto é uma pergunta que eu vos ponho, porque é uma pergunta como a parte política também é tomar decisões de justiça social, não é? Quando se faz esta atribuição de propriedade a alguém, e é muito importante, porque no passado isto às vezes não era linear. Era como é que as cooperativas iam sendo entregadas às pessoas. E nós gostávamos de ter aqui muita transparência nisto, portanto, é o tal procedimento concursal que o meu amigo Tiago não gosta, eventualmente, mas acho que tem mesmo que ser um procedimento concursal. E, portanto, nesta questão da instrumentalização das cooperativas, isto era muito importante, ou seja, nós temos uma carta com uma data de políticas, que é o tal sistema que eu tenho vindo a falar, público, privado e acessível. As cooperativas fazem parte do sistema acessível, mas dentro do sistema acessível tenho dois modelos, concessões e cooperativas. Nas cooperativas, como é que eu faço esta escolha? E, portanto, é uma dúvida que eu lanço para vocês, mas eu diria que a territorialidade, os rendimentos, eventualmente um projeto social, como o Laborda, aliás, o Laborda o primeiro foi atribuído sem concurso, mas o segundo já começaram a fazer com concursos, portanto eu tenho estudado muito esse caso, é um caso que eu tenho seguido, porque acho muito bonito o próprio edifício e acho que tem uma escala boa, os tais 30 e tal casas, e tem um projeto social associado, o que eu também acho interessante. Portanto, pode ser também um projeto social, já é um terceiro critério. Se tiverem mais alguém, se tiver alguma ideia, mande-me, porque o documento está aqui ao lado, e diga-me como é que nós conseguimos, porque senão não faz sentido pô-las a concorrer. Então, como é que eu a escolho? É as pessoas que eu conheço melhor, também dizer que também não faz sentido. Estão a ver? Depois há aqui a tal coisa da afinidade não é brilhante, porque depois então é o que as que estão mais próximas de mim, não faz sentido. Estão a ver? Tem que haver aqui uma transparência, e a transparência passa sempre por estabelecer critérios. Portanto, é a ajuda que eu vos peço neste debate. Se puderem, de alguma maneira, ou se tiverem interesse nisso, agradeço que partilhem o que vocês acham que possa ser útil. Muito obrigada, Sra. Vereadora. Passava então agora, se calhar, a palavra à professora Maria Elizabeth Ramos, para nos ajudar também aqui. Muito boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada pelo convite que recebi e eu vou respeitar os 7 minutos que me atribuíram. Ora, eu quero 3 ou 4 ideias. Primeira ideia. A impercepção que eu tenho é que o modelo cooperativo é, em geral, muito pouco conhecido em Portugal, mas mesmo muito pouco conhecido, não está, digamos, divulgado, disseminado, e devo dizer que, na minha avaliação, as universidades também têm aqui um enorme papel neste desconhecimento. Tirando algumas franjas de população, por várias razões, de facto não é conhecido e está muito, na prática, assimilado a um outro setor de propriedades de meios de produção, que é o setor privado. Primeira questão. A segunda questão tem mais a ver com o que estamos a discutir. Como sabem, nós temos na legislação o regime jurídico das cooperativas de habitação. Este regime jurídico data de 99 e desde então até 2022 sofreu uma pontual alteração que, enfim, foi uma alteração de desformalização que para o caso nos interessa pouco. E, de facto, há uma discrepância entre este regime e o Código Cooperativo. E o Código Cooperativo é de 2015. O regime não é necessariamente mau, não é isso que eu estou a dizer, mas estou a dizer é que não está cumprido um comando, que é o comando da Lei de Base da Economia Social, que exigia que os vários regimes setoriais da economia social fossem
justamente alterados tendo por conta, tendo por base essa lei de base da economia social. Foi alterado o Código Cooperativo, mas este regime não foi. E há vários aspectos que, de facto, têm de ser alterados. Um deles tem a ver, por exemplo, com um aspecto que nós aqui, que já foi aflorado e que no chat foi qualificado como não sendo a solução, que é a questão do inquilinato cooperativo. Ora, o que é que acontece com o inquilinato cooperativo? De facto, o inquilinato cooperativo está previsto nessa lei de 99. Só o que é que se aconteceu? Nessa altura, não há normas próprias do inquilinato cooperativo. O que é que se faz? Remete-se para o regime do arrendamento. O que provavelmente em 99 tinha algum sentido, mas hoje, de facto, pelo menos na minha opinião, não faz sentido algum. Porquê? Porque, como todos nós sabemos, e todas nós sabemos, desde 99 até 2022, o movimento que tem acontecido no arrendamento é um movimento de liberalização dessa relação de arrendamento e, como muitas de vós e muitos de vós sabeis, é de desproteção do arrendatário. Ora, isto está em completa sintonia com o modelo cooperativo e mais com os princípios cooperativos, princípio da porta aberta, princípio da gestão democrática, e não faz de todo sentido que se tenha um modelo baseado no mercado para onde se remete os cooperadores que investiram para uma cooperativa de habitação. Eu acho este um aspecto, aliás, que me parece que é escandalosamente discrepante entre o modelo cooperativo português e a solução que se dá. Mas, como todos penso que sabem, nós temos uma particularidade em Portugal que nos afasta da maioria das jurisdições que também prevêem cooperativas. Em Portugal, as cooperativas, de facto, têm consagração constitucional, mas não é só o setor cooperativo e social, onde também estão os baldios, onde estão as experiências de autogestão, onde estão outras entidades e experiências, mas é também os próprios princípios cooperativos. Isto afasta-nos, eu acho que no bom sentido, devo dizer, de outras jurisdições e de outros países. Ora, e um dos aspectos que a nossa Constituição prevê é de que, de facto, o Estado tem a missão de justamente apoiar as cooperativas. Mas devo dizer-vos que nem sequer se pode dizer que este apoio das cooperativas, que, permitam-me que discordo do que aqui foi dito, muitas vezes são empresas e não há mal nenhum nisso, é uma empresa cooperativa, e são de facto empresas cooperativas. Portanto, o Estado deve apoiar as empresas cooperativas, nomeadamente através de regimes fiscais adequados, e devo dizer-vos que não é obstáculo a proibição que existe na União Europeia de auxílios de Estado a empresas. Portanto, não é pela elementar razão de que o próprio Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre esta questão, mas quando temos, de facto, aquilo a que se designa o escopo mutualista. E não temos as falsas cooperativas, que muitas vezes existem. Outra das coisas que eu vos queria também dizer, para terminar, é que, de facto, a Lei de Bases da Habitação, que prevê expressamente as cooperativas de habitação, e termino, prevê que haja uma simplificação dos procedimentos administrativos, prevê incentivos específicos e prevê um regime tributário que assegura a discriminação positiva dos projetos das cooperativas. Falta cumprir tudo isto. Como vários testemunhos aqui nos alertaram, os procedimentos administrativos são pesados, talvez não adequados, mas de facto falta cumprir isto tudo. A Lei de Bases é isso mesmo, são grandes guidelines, grandes orientações que têm de ser concretizadas nos chamados decretos-leis de desenvolvimento. Portanto, parece-me que falta isto, falta cumprir. E sim, foi aqui dito pelo Luís Castro que um dos problemas é o regime fiscal. Também, porquê? Por causa da separação entre operações com cooperadores e operações com terceiros. E o Estatuto dos Benefícios Fiscais tem levantado na jurisprudência grandes questões, e é a distinção entre pagar ou não pagar, não é uma distinção menor, e que tem que ser de facto clarificado. Por fim,
tem que ser um aspecto que aqui ninguém tratou, mas tem que ser clarificado, porque também tem levantado muitos problemas na jurisprudência, e no limite quem decide são os tribunais, que é que tipo de ato é aquele quando há a transmissão de um imóvel para um comprador. É uma compra e venda, a lei diz que é uma compra e venda, mas provavelmente não diz bem. E talvez aqui pudéssemos beneficiar da experiência espanhola. Muito obrigada pelo vosso tempo. Professora, muito obrigada, porque confesso que das várias intervenções aqui, eu acho que, pelo menos para o meu conhecimento das coisas, desbravou aqui assim um certo nevoeiro que nós temos sobre a relação entre as diferentes hierarquias de leis e as suas implicações, o que é que há a alterar e também quais são as possibilidades. E por fim, peço imensa desculpa pela derrapagem nos tempos que tivemos hoje. Passo a palavra ao Dr. Nuno Cardoso da Alcora, do Senior Co-Housing em Portugal, para uma última intervenção, e peço às pessoas que aguentem, porque ainda vamos se calhar conseguir ter aqui assim alguns minutos de conversa entre nós, pode ser que sim. Dr. Nuno Cardoso, faça favor. O microfone está desligado. Não estamos a conseguir ouvir. Creio que falta ligar aí qualquer microfone. Agora sim. Ana, estava a começar a dizer que agradecia o convite e tenho muito gosto em te conhecer pessoalmente através deste encontro. Tenho muita consideração por ti e por todos. Também uma palavra ao Tiago Castela, por relembrar aqui o Abílio, que foi o primeiro doutorado em habitação, política de habitação em Portugal, o Abílio Cardoso. Bom, e então queria só aqui esclarecer alguns aspectos. Primeiro, esclarecer a Ana que eu sou engenheiro, não é? Não me delegues do doutor, que eu sou engenheiro civil, de planeamento do território da Universidade do Porto, e portanto, pronto, ok. Olha, eu gostava de começar por esclarecer aqui um aspecto que para a Ácora é importante esclarecer. Portanto, a Ácora é uma associação, temos aqui alguns elementos muito ativos, a Sara, que agradeço muito todo o trabalho de colaboração com a Ácora desde o início e com a primeira conferência internacional que fizemos sobre habitação colaborativa, que foi no Porto, na FEUP. Íamos fazer uma segunda em Lisboa, portanto, no Fórum Picôs, mas veio a malfadada pandemia e, portanto, que nos parou aqui toda a dinâmica da Ácora. A Ácora, contudo, é de alguma forma responsável por ter inscrito na Lei de Base da Habitação a questão da habitação colaborativa. Portanto, nós criamos a Ácora e ainda fomos a tempo de, com a Helena Roseta, de inscrever a habitação colaborativa na Lei de Base, em boa hora, penso eu. E gostava de começar por aqui, é que há dois conceitos que convém distingui-los. Uma coisa é a habitação cooperativa, outra coisa é a habitação colaborativa, ou co-housing. E, portanto, enquanto a questão da cooperativa é, no fundo, uma forma de promoção da habitação. Ponto. Aliás, nós temos um bom exemplo, quer dizer, pelo menos no Norte foi um excelente exemplo, as cooperativas de habitação no Norte funcionaram muito bem e, portanto, foram produzidos cerca de 170 mil habitações cooperativas no passado. Sei que em Lisboa e na Grande Lisboa houve grandes problemas com cooperativas. As do Norte funcionaram bastante bem e hoje são exemplos de bom urbanismo e de situações de qualidade de habitação no território. Pronto, mas portanto, isto para vos dizer que hoje aqui falta de facto o setor cooperativo, o FENAS, a Federação, porque pronto, eles têm um grande historial e portanto um grande repositório do que é o setor cooperativo habitacional, portanto ele ainda existe, está a precisar muito de sangue novo, é o que eles dizem, portanto porque está muito de facto paralisado. Mas vai muito da vontade política e é interessante ver que a Roseta está com vontade, a Filipa Roseta está com vontade de avançar com dinamização de cooperativas. Eu pessoalmente tive também a possibilidade de no Porto ter lançado as últimas 3,
uma das quais tenho muito orgulho, sinceramente, que permitiu o término de um projeto que tinha começado com o Sal, que era o projeto do Cisa Vieira, na Rua da Boa Vista, no projeto de Águas Férreas. Portanto, foi por minha iniciativa que se conseguiu concluir aquele projeto como uma cooperativa de habitação. Também tive a possibilidade de lançar a cooperativa das Fontainhas e de Santo Ildefonso. Portanto, ou seja, é preciso vontade política. Quem está à frente dos destinos das cidades tem que ter essa vontade política. E, por outro lado, é preciso que, de facto, os grupos de coletivos se transformem efetivamente em cooperativas. Eu tive a oportunidade de falar com esse grupo fantástico, que me parece muito interessante, da Aldrava, e o conselho que lhes dei é, façam cooperativa, por favor, porque enquanto forem apenas um grupo de amigos, não são interlocutor, não são parceiro com as câmaras. Portanto, nenhuma câmara negocia com um grupo de amigos, quer dizer, negociará, quer dizer, começará a fazer um projeto com uma cooperativa, como é óbvio. Portanto, é triste que o projeto da Casa Justa, pelos vistos, tenha por agora terminado ou tenha suspendido, mas nós precisamos, penso eu, que efetivamente as pessoas que estão com essa utopia de criar cooperativas, que as instituam, porque, portanto, enquanto não forem entes de facto formais, é complicado para os entes públicos negociarem. Por outro lado, de facto, a Lei de Bases lança ou permite relançar o setor cooperativo fortemente. Portanto, há várias indicações na Lei de Bases que há uma motivação política para poder, de facto, permitir quer ao Poder Central, quer ao Poder Local, apoiar grandemente o relançamento das cooperativas. Agora, portanto, voltando àquele aspecto que eu achava que era importante distinguir da questão da habitação colaborativa da questão cooperativa propriamente dita. Porque, como aconteceu no primeiro ciclo de cooperativas, efetivamente foi importante para criar casa própria a custos mais acessíveis. Mas, portanto, no entanto, as cooperativas em si, elas acabaram por se esfumar porque, ao que dizem os agentes ativos dessa época, foram os bancos que não permitiram que o modelo de uma cooperativa proprietária se estabelecesse. Portanto, os bancos emprestavam às famílias e não emprestavam dinheiro às cooperativas. E, portanto, por isso se perdeu uma oportunidade fantástica de hoje termos um setor cooperativo de habitação ativo, que seria um promotor de construção e de um outro eixo de promoção da habitação. Perdemos essa oportunidade, mas, claro, estamos sempre a tempo de a recriar e de a relançar. No que toca à habitação colaborativa, o que nós temos, propriamente, é a ideia de criar outro tipo de habitação, ou seja, na habitação colaborativa o que se pretende é, efetivamente, criar comunidades de habitação. As pessoas criarem um vínculo entre si. E, portanto, estamos a falar de coisas um bocadinho diferentes. Portanto, daí a Sara, que se doutorou nessa área, portanto, e releva, portanto, a importância que esse movimento de coabitação começa a ter na Europa toda. Portanto, é um modelo de fundo de vivermos a cidade e vivermos a habitação de forma diferente, não é? Portanto, criando comunidades colaborativas de cooperação entre as pessoas e, portanto, não nos fecharmos como temos hoje. Portanto, de facto, temos uma sociedade super fechada, as pessoas com um individualismo atroz. E, portanto, tudo isso é, de facto, ao lançarmos estas ideias, é um bocado tudo utópico ao momento presente, não é? Portanto, mas as utopias é que fazem movimentar as sociedades. E, portanto, efetivamente, quando falamos de habitação colaborativa, estamos a falar do aspecto comunitário, de criar estes ambientes comunitários, que não é propriamente, não é absolutamente necessário que seja de promoção cooperativa. Porque eu defendo, por exemplo, que a habitação colaborativa deve ser de promoção pública também, e pode haver até habitação colaborativa de promoção privada. Portanto, é tudo possível. Ou seja, os promotores de habitação, seja público, cooperativo ou privado, podem fazer habitação colaborativa. Portanto, o projeto em si é que é diferente.
Nuno, tenho que lhe pedir que... Ok, pronto. Opa, de facto, isto é muito interessante. Acho que fica aqui, efetivamente, a vontade de continuar com estes encontros, como é óbvio, e eu, da minha parte e da Ácora, estaremos sempre disponíveis, assim como estamos disponíveis para todos os coletivos e cooperativas. E eu só peço que criem as cooperativas, porque pronto, a Filipa Roseta falava. Quer dizer, a Filipa precisa de cooperativas de interlocução com ela. Portanto, ela antes de lançar o concurso já devia estar a falar com algumas cooperativas formalmente criadas para poder, de alguma forma, balizar os seus projetos. Muito obrigado a todos. Desculpem, de facto, a hora está adiantada. Um beijão. Obrigada. Eu é que peço desculpa, porque pronto, isto era muita gente, era complexo, mas acho que foi um debate extremamente interessante. Eu acho que cada um dos temas que foram aqui abordados dava por si só um debate de 2 horas se fosse partido aos bocadinhos. Talvez eventualmente a gente possa depois continuar esta conversa em outras iniciativas, mas eu também não queria encerrar isto sem dar a possibilidade, enfim, das pessoas ainda poderem dizer qualquer coisa. E, portanto, aquilo que eu sugeria agora, mais do que fazer perguntas a quem já falou, é quem entender que no espaço de 2 minutos quer dar um contributo, eventualmente fazer uma pergunta, dizer qualquer coisa, que carrega agora na mãozinha. Eu vou dar 2 minutos, vou ser particularmente autoritária nesse tempo, mas é uma espécie de contributo, só de um acrescento a este debate, com a promessa de que se calhar podemos depois organizar num outro momento a continuação destas conversas. E então, daquilo que eu estou a ver aqui, o Tiago Mota Saraiva inscreveu-se. Tiago, peço que fales 2 minutos e que retires a tua mãozinha. É rápido, se calhar é mais lento tirar a mãozinha. Espera aí, acho que é só... ok, já tirei. Olhem, assim, muito rapidamente, só para dar um bocadinho na sequência do que disse a senhora vereadora, que eu não sei se continua aqui, porque eu acho que... Mas pronto, eu também falhei chegar a isto. Eu acho que daquilo que tenho estudado, e já estudo isto há algum tempo nos processos cooperativos, em nenhum momento o sistema de concurso correu bem. Aliás, nós temos concursos a serem abertos para modelos de parcerias público-comunitárias que estão a ficar vazios. Isto é relativamente simples de explicar. É porque, na verdade, por exemplo, se a senhora vereadora encontra terrenos em Lisboa, as cooperativas podem as cooperativas de base local podem não se conseguir adaptar aos sistemas. Vai-se produzir, ou seja, a aplicação do modelo do empresariado imobiliário, de concursamento, ser um modelo que vai funcionar com as cooperativas, eu acho que não vai acontecer, e a experiência tem-nos mostrado isso. Eu acho que é muito importante nós pensarmos uma coisa. Isto não apoia modelos de transparência e de mafiosice. Há aqui uma decisão política que é importante tomar, e era isso que eu gostava de que a senhora vereadora tivesse ouvido, que é, nós vamos fazer isto de baixo para cima ou de cima para baixo. Ou seja, vai ser o Estado, os serviços da Câmara, identificar os terrenos e dizer as cooperativas vão fazer aqui, ou vão ser as cooperativas a mobilizarem-se e a dizer nós queremos um território aqui. É que o Estado pode perfeitamente dizer nós não temos esse território, nós não temos esse edifício, não temos a capacidade de resposta neste momento. Mas pode construí-la, através dos direitos de preferência, das operações de venda. E o que eu estou a dizer é uma coisa completamente diferente do modelo. É que eu acho que temos de mudar o mindset. As cooperativas não são para concorrer. E isso é fundamental. Não são para concorrer entre elas, não são para concorrer, são para dar respostas de interesse público, onde as pessoas se sujeitam a pôr o seu trabalho, a sua vida, num projeto comum com outras pessoas. E nesse sentido é diferente de uma empresa. É diferente de uma empresa. Eu não vou ao tema sobre as empresas do terceiro setor. Eu não quero muito ir por aí. O que eu quero dizer é que nós estamos a falar de modelos completamente diferentes. E quando me dizem, tudo bem, mas pode haver várias cooperativas a quererem para o mesmo local, o que eu digo é que o Estado tem de criar condições para que todas as cooperativas consigam executar os seus projetos. E, portanto, essa tem de ser a sua linha. Terminei, desculpa. Obrigada. Passo a palavra ao Rui Franco. Força. Alô, Ana. Muito prazer a todos, muito obrigado e em particular parabéns pela iniciativa e pelo debate. O tempo é de facto muito curto. Dizer só que, bem, eu faço parte de um outro coletivo que se chama Associação Política Cidadãos por Lisboa. Estamos a trabalhar no município de Lisboa desde 2007 e sobre esta matéria, e sem perder nem tempo nem energia, dizer que temos já distribuído para ser discutido e votado pela Câmara o seguinte texto.
estabelecer uma reserva de solo municipal na proporção de 25% da área definida para a promoção da habitação, isto no âmbito da Carta Municipal de Habitação, com uma distribuição equilibrada no território, a afetar especificamente a atribuição de direito de superfície a cooperativas sem fins lucrativos para construção e gestão de habitação de propriedade coletiva, indivisível e inalienável. Todo o tempo do mundo para falar daqui para a frente sobre como é que se capacita, promove, apoia, como é que depois se dá acesso a financiamento público, privado, garantias, prazos, direito de superfície, modelos de gestão, tudo isso. Mas há um primeiro passo que tem que ser dado, que é assumir e promover este tipo de promoção, mas mais do que promoção e gestão do usufruto de habitação acessível pelos próprios, começando pelo primeiro passo de suporte público, que é o acesso ao solo em direito de superfície, reservando a garantia pública de que o modelo não é pervertido durante a sua continuidade e que estão garantidas as condições e asseguradas de que este património coletivo, propriedade edifício, no meu entender, propriedade da cooperativa, apesar de construído em cima de solo público, mas como garante de que ele nunca entrará nem nunca contribuirá para os fenómenos especulativos de financiarização. É isto. Muito obrigado pelos minutos. Muito obrigada, Rui. Eu quase me atreveria a perguntar, ela está agendada para votação quando? Nós queremos saber se... Ou seja, ela foi distribuída e com conhecimento a todas as forças com assento na Câmara no dia 27 de abril. Formalmente teria que ter sido agendada num espaço de 3 reuniões, ainda não foi. Temos o acordo com a vereadora Filipa Roseta de que reuniremos agora nos próximos dias para perceber a posição de uns e de outros, antes dela ser agendada, mas será sempre num prazo muitíssimo curto, de dias. Obrigada, obrigada. Eu passava a palavra ao Alcides Barbosa. 2 minutos. Olá, obrigado. Acho que nem precisará tanto, é só para lançar mesmo o contributo de que se vê muito, ou se coloca a questão da habitação, vamos dizer, com um problema em si a ser resolvido, a ser atacado, né, enfrentado, e então se há que juntar recursos para a habitação, se organizar para a habitação, e eu proporia que a habitação não ser vista como um fim, mas como um meio, né, para se fazer toda uma relocalização das atividades no território, dizer, a habitação como um meio para o acesso à cidade, acesso a outras políticas, a resolver questões de transporte através da relocalização pela habitação. Então, essa habitação vista dessa maneira, então, poderia canalizar recursos de outras áreas, né, como questão de produção de alimentos na cidade, questão de transportes e tal, acesso a resolver questões intergeracionais, né? Então, é mesmo só esse enquadramento da habitação como um meio de transformação e não como um fim. É só essa a proposta. Obrigado. Obrigada. Eu tenho aqui uma mensagem de auxílio da Lúcia, agora não consigo lembrar-me do nome, a dizer-me que não se está a conseguir encontrar a mãozinha. Sim, mas... Lúcia. Obrigada. Lúcia Andujar, força. Lúcia, sim, obrigada, Ana. Era só para dizer, pronto, que foi uma imensa inspiração e muito, muito rico este encontro. Obrigada a todos e ficando aqui, pegando em algumas dos contributos. Neste sentido, eu gostei muito do que a Sara disse no início, de facto as pessoas querem viver juntas, não é? E neste construir em coletivo e nesta visão de não só ter um acesso à habitação digna e digamos assim, estável, também ter um acesso a uma cidade que queremos habitar, não é? Pensando nesta questão do que a vereadora partilhou de abrir agora em janeiro um possível concurso e como as cooperativas podem concorrer, eu concordo com este contributo também do Tiago Moita e tem o perigo de não estarmos prontos a trabalharmos mesmo como cooperativas, portanto eu penso que é fundamental
reforçar esta ideia de ser uma rede, de trabalharmos em conjunto, de estabelecer os pontos transversais e mesmo tentarmos construir estas bases que nos vão ajudar a definir, não é, este modelo que tem muitos desafios, não é só aceder à habitação, mas tem muitos desafios também de gestão comunitária e de viver uma cidade de uma outra forma, com responsabilidade e com visão comunitária. Assim que os convido também a entrarmos todos em contacto e ver de que forma podemos continuar a trabalhar em rede e em conjunto. Obrigada, Ana. Obrigada, Lúcia. Engenheiro Nuno Cardoso, 2 minutos. Obrigado, Ana. Só para terminar um aspecto fundamental, é que nós temos vindo a falar com o Governo e com o Ministro e com a Secretária de Estado no sentido de potenciar não cooperativas, mas cooperativas de interesse público e as régias cooperativas, ou seja, de alguma forma resolve muito dos problemas que aqui se foram levantados relativamente à propriedade e também relativamente ao aspecto de poder haver um projeto que fica no caminho. Desde que tínhamos, portanto, o Estado, no fundo, também membro da cooperativa, portanto, de alguma forma há um controle por dentro da cooperativa e, portanto, o interesse público está sempre garantido. Porque em qualquer desvio do interesse público, portanto, a entidade pública intervém e, portanto, e assume o controle. Portanto, eu acho que o modelo de régia cooperativa poderá resolver grande parte dos aspectos e torna muito mais parceiro, de facto, o Estado ou a autarquia nos processos. Portanto, também queria dar força à posição do Tiago Mota Saraiva, porque, de facto, acho que os concursos não vão funcionar de todo e os problemas da vereadora Filipa Roseta resolvem-se de uma forma muito simples. A equidade está em a Câmara estar disponível a apoiar todos os projetos que lhe apresentarem. Se a Câmara de Lisboa apoiar todos os projetos que lhe forem apresentados, a equidade está feita. E é essa energia das pessoas que não se contrata que se tem que aproveitar. E a dificuldade aqui está exatamente em ter os tais coletivos que devem passar, Lúcia, a cooperativas de facto, porque enquanto forem só coletivos não são parceiros interlocutores, não são, esqueçam, não são. Portanto, tem que ser cooperativas formalizadas, com um número de contribuintes, com essas chatices todas, mas tem que ser. Há um mínimo de formalidades que temos que cumprir, mas, portanto, a equidade está em apoiar todos os projetos. E, portanto, a Filipa resolve todos os problemas se estiver nessa disposição. Obrigado. Muito obrigada. E agora, creio que o último inscrito, Bernardo Amaral. 2 minutos. Sim, olá. Eu queria só fazer um comentário, no fundo, na continuidade que o Tiago Mota Saraiva disse, e o engenheiro Nuno Cardoso, sobre a questão dos terrenos e do concurso. Também acredito que uma cooperativa não nasce do dia para a noite, ou da noite para o dia, e é um processo lento e tem que haver coesão entre todos os membros da cooperativa, e eu temo que ao lançar um concurso assim, apareçam não sei quantas pessoas que se juntam para concorrer e a ganhar o terreno e depois não tenham capacidade de o gerir por 90 anos. É importante, se calhar, um dos critérios é também perceber se essa cooperativa tem, depois de promovida e de construída a habitação, se ela vai para o mercado ou não, ou se tem que ficar dentro do controle dos interessados, que são os cooperantes. Eu acho que também o modelo que o engenheiro Nuno Cardoso falou, da Régis Cooperativa, nós, na CATO, que somos uma cooperativa de assessoria técnica para habitação e urbanismo, mais ligado à resposta técnica como projetistas e investigadores, temos estado a ler sobre a Régis Cooperativa como um modelo que pode ter interesse e ainda pouco explorado em Portugal, e acho que é um tema. E outra proposta é o caso de Barcelona. Em Barcelona há incubadoras de cooperativas de habitação. É o caso da Sostre Civic, é uma associação, Sostre Civic, é das primeiras, que promoveu também um modelo de cessão de uso, e acho que é isso que nós precisamos. Antes de lançar concursos, é de ter instituições e associações que promovam o modelo de cooperativas de habitação e que chamem as pessoas e as organizem para depois realmente construírem as cooperativas nos terrenos cedidos pelo município. E era só esse comentário.
Pronto, chegamos ao fim desta sessão. Acho que toda a gente gostou. Queria agradecer mesmo às pessoas que aceitaram o convite para participar. Acho que foi um debate, para mim, pelo menos, extremamente interessante. Acho que é para continuar. E, em particular, eu queria, se calhar, agradecer ao Luís Mendes e à Sara Brites, que na Rede H puxaram para esta iniciativa, montaram-na, levaram-na para a frente. E pronto, e muito obrigada a todos. E acho que vamos continuando a conversar sobre isto. Até à próxima e boa tarde. Boa tarde. Adeus. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Tchau, tchau.